Olá! Como ser bem-sucedido? Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Ser bem-sucedido é isso que os homens mais procuram na vida. Ser bem-sucedido. Eu tenho esse desejo, eu acredito que você tenha também esse desejo de ser bem-sucedido. Ninguém pede para Deus para ser um fracassado na vida, mas nós temos o desejo de ser bem-sucedido e não há pecado em querer ser bem-sucedido. Quando uma pessoa nessa terra aqui, uma pessoa bem-sucedida, escreve um livro, com certeza será um sucesso de venda esse livro. E por quê? Porque todo mundo quer saber o segredo para ser bem-sucedido. Essa é a verdade. É claro que existe a visão de cada um nessa questão de ser bem-sucedido. Talvez uma pessoa possa pensar que para ser bem-sucedido, ele tem que ser um dos homens mais ricos do mundo. Bom, nós não vamos entrar nessa questão, mas ser bem-sucedido é algo que nós desejamos, essa é a verdade. Mas nós vamos ver 5 conselhos de uma grande autoridade no assunto para que um homem seja bem-sucedido. Isso interessa a mim, isso interessa a você, pois queremos ser bem-sucedidos. Essa é a verdade. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus está falando com Josué. Deus é essa autoridade que sabe tudo para que um homem seja bem-sucedido. Josué está tomando o lugar de liderança, então, de Moisés. O próprio Deus coloca ele como líder do povo agora. Então Moisés havia falecido, então agora este homem estava ocupando esse lugar de liderança. Então o próprio Deus fala com Moisés, com Josué, dando este conselho, ou estes conselhos para ele. E o primeiro conselho para que um homem seja bem-sucedido é: seja forte e muito corajoso. É isso que Deus disse. Ou seja, meus irmãos, para ser bem-sucedido, a pessoa não pode ser fraca e covarde. Os fracos e covardes, eles não serão bem-sucedidos. Porque se o próprio Deus está dizendo, somente seja forte e muito corajoso, para que no final a gente veja ali, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então precisamos saber disso. E olha só, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu, e os covardes não entrarão no reino dos céus, e tampouco os covardes serão bem-sucedidos. Por isso que Deus está dizendo, tão somente, Josué, seja forte e corajoso. E nós vimos aqui em 2 Timóteo o conselho que o apóstolo Paulo está dando para este servo de Deus, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, ou seja, de força. Então nós vemos aqui que Josué está há mais de 1000 anos distante de Paulo, mas o espírito é o mesmo e a recomendação é a mesma. Se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos ser fortes e muito corajosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, há um outro conselho: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Uma coisa muito importante aqui nesse conselho é: Josué ouviu a lei através de Moisés. Não foi Josué que recebeu a lei de Deus, mas foi Moisés. Moisés é que teve
experiência, né? E recebeu de Deus então, e Josué ouviu a lei que Moisés tinha passado para ele, mas porém, a lei não era de Moisés, mas de Deus. Então, muito importante, meus irmãos amados, é que Josué não poderia, agora que iria assumir a liderança daquele povo, ele não poderia querer fazer novas leis. Sabe, talvez ele pudesse pensar, não pensou isso que eu vou falar, né? Só algo que eu vou pensar aqui. Ele assumindo então o lugar de liderança, ele vai dizer: eu vi aonde que Moisés errou, eu não quero errar nisso, eu vou mudar isso, mas a lei não se muda, porque a lei é de Deus, então eu não tenho que fazer novas leis. Muito importante eu saber que a lei já está estabelecida, não adianta eu querer criar as minhas leis, o meu tipo de comportamento, o meu tipo de justiça, a lei é de Deus. Em terceiro lugar, há um terceiro conselho aqui. Note o que Deus diz: tenha o cuidado de obedecer. Cuidado de obedecer. Como você pode obedecer com cuidado, ou ter cuidado para obedecer? Você tem que ter cuidado, por quê? Porque você precisa conhecer para obedecer. Você não pode obedecer aquilo que você não conhece. Você não conhece. Então, o que Deus está dizendo para ele: olha, tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Ou seja, ele precisa conhecer a lei. E olha, incrível que a recomendação que Paulo também faz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ter cuidado, então, em obedecer a palavra. Eu não posso ter cuidado se eu não conheço. Eu preciso conhecer. Esse cuidado que eu vou ter, eu preciso conhecer para aplicar esse cuidado na minha vida em relação à palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus não pode ser aprendida de qualquer jeito ou ensinada de qualquer jeito. Eu não posso dar a interpretação que eu acho na palavra, ela tem a sua interpretação. Eu não posso ir para a Bíblia com um pensamento formado, eu tenho que formar o meu pensamento através da palavra de Deus, mas tudo isso necessita um cuidado, e é a recomendação. Se ele quisesse ser bem sucedido, cuidado naquilo para você obedecer, então você precisa conhecer para tomar cuidado e obedecer conforme Deus quer. Quarto conselho para ser bem sucedido: de nada adianta obedecer uma parte da lei. Olha que interessante. O versículo que nós lemos de Josué, então ele diz: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, não uma parte da lei, ou quase a metade, ou um pouco mais da metade, mas ele diz: tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Ela precisa ser obedecida por completo. Talvez uma pessoa possa dizer: poxa, eu vou para a palavra, eu procuro amar as pessoas, mas perdoar aquela pessoa que me fez aquilo, isso eu não vou fazer. Eu vou estar desobedecendo. Não adianta obedecer uma parte e desobedecer a outra parte. Se eu quero ser bem sucedido, eu preciso ouvir esse conselho. Por quê? Porque Deus está dando esse conselho para Josué, um homem que foi de fato bem sucedido. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica,
É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Meus irmãos queridos, quem ouve a palavra e pratica, quem ouve a palavra e obedece, esse é o homem prudente. A sua casa não cai. E se a sua casa passou por todo tipo de vento, tempestade, os rios transbordantes, então depois que tudo isso passa, a sua casa permanece de pé, porque você é bem sucedido. E você foi bem sucedido na sua construção. É isso que Deus estava falando para Josué, e é isso que Deus está falando para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ouve as minhas palavras e as pratica e obedece por completo e não uma parte dela. Se eu quero ser bem sucedido, preciso ouvir esse conselho. E em quinto e último lugar, com o quinto conselho, faça um caminho certo da lei de Deus. Faça um caminho certo dentro da lei de Deus. Porque o versículo diz: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, meus irmãos, se eu quero ser bem sucedido, eu não posso desviar. Eu tenho que continuar no caminho. E olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele faz com que o arado, então, quando vai fazer o seu caminho, fique torto. Porque naquele tempo a pessoa precisava colocar os seus olhos num ponto fixo. Então ele tinha que olhar para frente para segurar, para que então ele arasse a terra da maneira certa. Mas se ele olhasse para trás, aquilo ia sair tudo torto. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós entramos nesse caminho, nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E isso Satanás vai tentar nos fazer. Sabe, ele vai tentar fazer com que a gente se desvie de um lado ou do outro, mas nós não podemos fazer isso de jeito nenhum. Jesus Cristo é o nosso caminho. Jesus Cristo é o nosso caminho. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor maravilhoso, Ele é aquele que nos orienta. Por isso que precisamos ir para a palavra, por isso que precisamos ler aquilo que Ele ensinou, por isso que nós precisamos ter cuidado e aplicar em nossas vidas aquilo que Ele ensinou para nós, se nós queremos ser bem-sucedidos. Novamente, Josué capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ou seja, tudo que você fizer, por onde você andar, você pode ser bem-sucedido. Em nome de Jesus, se seguirmos os conselhos de Deus. Então seja forte e corajoso, não seja um fraco e um covarde. Misericórdia. Siga as leis de Deus e não as suas leis. Siga as leis de Deus, não tente fazer as suas próprias leis. Deus já tem a sua lei determinada, e se Ele diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e abençoar aqueles que estão nos maldizendo, essa é a lei, e nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, para que sejamos então bem-sucedidos. Busque o conhecimento na palavra de Deus, porque dessa forma, com conhecimento na palavra, você terá o cuidado de fazer conforme a palavra
está dizendo. Não fique só, meu irmão, não fique só ouvindo quantas coisas tem aí na internet ou mesmo na TV, no rádio, dizendo faça isso, faça aquilo, vai receber a rosa ungida, o tapete ungido, o sabonete ungido, pegue o copo de água, mostre na palavra onde estas coisas estão escritas. Isso não está escrito na palavra, não é recomendação de Jesus Cristo para nós. Muitas vezes não temos o cuidado de conhecer a palavra e depois caímos então em conselhos errados, porque não conhecemos. Precisamos conhecer. Se proponha a obedecer a tudo que Deus quer que nós façamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça ajuda de Deus para que você possa obedecer na íntegra, em nome de Jesus. Não fique dando desculpas, olha, eu não vou conseguir, a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca, mas peça a Deus, peça a ajuda de Deus. Ele te deu um espírito, não é de covardia, mas de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser bem-sucedido, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. O caminho é Jesus Cristo. O mundo aí está oferecendo as facilidades, os prazeres, mas não te desvies. O caminho do Senhor é estreito, é uma verdade, mas não se desvie desse caminho, porque é nesse caminho que você será muito, muito bem-sucedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha como terminou a vida de Josué. Josué capítulo 24, versículos 29 e uma parte do versículo 31. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Ele foi levantado para ser um líder de Deus na vida daquele povo. E durante toda a sua vida, todo aquele povo, que havia mais de 3 milhões de pessoas, foram fiéis ao Todo-Poderoso Deus, serviram ao Senhor Todo-Poderoso Deus. Esse homem foi bem sucedido na sua liderança. Esse homem, ele foi bem sucedido como pai de família, porque ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse homem, ele foi bem sucedido diante de Deus, porque foi chamado servo do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, se eu e você queremos ser bem-sucedidos, leia esse versículo, Josué capítulo 1, versículo 7. Leia uma vez, 10 vezes, 50 vezes, para que você possa então fazer exatamente como ali está escrito, em nome de Jesus. O meu desejo é que você venha a ser bem-sucedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oremos. Pai bendito e maravilhoso Senhor, muitas vezes estamos querendo ser bem-sucedidos, correndo atrás de um diploma, Senhor Deus amado, pedindo favores, Senhor Deus querido, para que possamos entrar numa grande empresa. Mas é o Senhor quem nos torna, Senhor Deus amado, homens e mulheres bem-sucedidos. Senhor Deus amado, ajuda a mim e os meus irmãos que me ouvem, Senhor Deus amado, para que possamos ser bem-sucedidos como maridos, no caso dos homens, para que as minhas irmãs sejam bem-sucedidas como esposa, que nós sejamos bem-sucedidos como pais, sejamos bem-sucedidos como filhos, Pai amado, sejamos bem-sucedidos como cidadãos desta terra, Senhor Deus, sejamos bem-sucedidos no ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Todo-Poderoso Deus. Que onde quer que andemos, que onde quer que estivermos, Senhor Deus amado, que possamos ser bem-sucedidos e o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Pedimos a Sua bênção e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, meu desejo é que Deus abençoe você grandemente, abençoe o seu coração, abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?